E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre a realidade brasileira hoje, após o jejum do dia 5 de abril. Nós estamos nesta segunda-feira, um dia após o jejum proclamado para todo o povo de Deus no Brasil. Um jejum pequeno, de meia-noite até meio-dia, mas de efeito simbólico do que propriamente representativo de um jejum mesmo mais prolongado. De qualquer forma, ele recebeu a adesão da esmagadora maioria dos evangélicos no Brasil, principalmente por um sacrifício relativamente pequeno e que com ele concordavam quase todos os cristãos. Infelizmente, quase todos. Porque houve pastores que se levantaram contra o jejum. Eu fico impressionado com isso, como alguém tem a coragem, a ousadia. Mas eu acho isso bom. Para uma pessoa que se levanta contra um jejum do povo de Deus, ele precisa ser conhecido. Mas por que ele faz isso? Para poder ganhar os holofotes dessa mídia que todo mundo sabe que não gosta dos evangélicos. É claro que a mídia vai espalhar o nome de um líder desses que fala contra um jejum. O jejum é altamente bíblico. É uma expressão sincera de reconhecimento, de adoração, de disposição de um certo sacrifício para Deus, em favor da pátria que nitidamente está chacoalhada e sofrendo por muitos motivos. E o jejum, então, é para o povo de Deus orar. Pois não é que tem gente que se levanta contra o jejum, mas sempre foi assim. A gente sabe que lá na Bíblia, quando Deus ungiu através de Samuel o Saul como rei, alguns o acompanharam, reconhecendo que ele tinha recebido a unção e que precisava ser ajudado como rei. Mas houve outros que zombaram, filhos de Belial, criticaram. Hoje no meio evangélico não faltam esses filhos de Belial que se levantam contra os irmãos para criticar, porque não estão preservando a quarentena recomendada. Há muitos crentes que estão criticando, denunciando e se levantando contra crentes que ousam continuar a evangelizar ou a discipular ou a fazer reuniões de células ou até mesmo cultos com poucas pessoas, mesmo resguardando os cuidados, mas ainda há aqueles crentes que nem eles fazem, ainda criticam os que fazem, porque eles querem obedecer às ordens. Ordens de quem? Da mídia, ordens de quem quer que seja, porque cultos não estão proibidos no Brasil. Então, há pessoas que obedecem ao espírito do mundo, essa pandemia, para poderem criticar os outros irmãos que continuam reunindo. É bom que se veja a diferença do joio para o trigo. A palha com o trigo, é preciso que isto se separe para a gente saber quem é que ama a Deus acima de todas as coisas e apesar de todas as circunstâncias. É necessário que haja essa liberdade de haver escândalos no meio evangélico para que os aprovados se manifestem. Bom, o presidente endossou, não foi iniciativa dele, mas ele, quando sentiu a sugestão, entendeu, ele apoiou e convocou, então, oficialmente, de parte dele, este jejum. Na verdade, ele não foi o primeiro. Vários outros presidentes estão
também conclamando suas nações ao jejum. O presidente Benítez, do Paraguai, falou na necessidade de orar, de buscar o Senhor. O presidente da Guatemala, evangélico, ele não somente convocou o jejum, mas botou a polícia para pregar o evangelho. A polícia anunciar para as pessoas que deveriam buscar o Senhor. Na Guatemala, a polícia tem ordens governamentais de mandar o povo orar e buscar o Senhor e jejuar. Em El Salvador, na América Central, nos Estados Unidos, o presidente Trump, vários outros também entenderam, chefes de governo entenderam a necessidade de convocar o povo para oração. E o presidente Bolsonaro não quis ficar atrás, ele também convocou o povo de Deus para jejuar. Eu acredito que muitos católicos jejuaram também. A gente tem se identificado com muitos católicos que estão na mesma direção, os evangélicos. Pois é, e infelizmente entre os evangélicos nem todos, mas graças a Deus quase todos. Foi uma imensa quantidade, impossível de ser calculada no Brasil quantos milhões jejuaram e, graças a Deus, a oração foi ouvida. Então preste atenção. À tarde, quando eu estava orando, Deus me revelou, tinha me revelado lá atrás que havia algumas cunhas prendendo o presidente Bolsonaro. Ontem Deus me revelou que a última cunha, o último empecilho tinha sido retirado da frente dele, ou seja, o presidente Bolsonaro estava livre a partir de ontem, depois do jejum, para agir naquilo que ele tem que fazer. A nossa obrigação é orar por ele, para que Deus o assista, para que ele tenha a direção de Deus nas decisões a tomar, que nós sabemos quais são, porque Deus já nos revelou há muito tempo atrás. Mas eu acho interessante isso, o povo de Deus tem que estar atento. E eu quero trazer mais algumas revelações recentes a respeito dele. Uma irmã via o presidente vestido de vestes militares, acompanhado de 3 outros militares com ele, numa tenda, fazendo planos. E um vento forte batia contra aquela tenda, tentando derrubar a tenda. E ela entendeu, o sentido foi muito interessante. O propósito não foi atingi-los, foi fazer com que os planos viessem à tona, para que ficassem conhecidos, já que aqueles planos eram secretos. Entendeu a visão? O presidente mais 3 militares estavam dentro de uma tenda fechada, fazendo planos. E o vento batia forte para derrubar a tenda, para que os planos fossem publicados, ficassem conhecidos. E ela entendeu. Deus me revelou, alguns dias atrás, que a chama do presidente estava sendo atingida, tentando apagar a chama dele, a situação política do país. E hoje, Deus me revelou que a chama está bem acesa. Quando eu orava por ele cedo, Deus me revelou que a chama está bem acesa, não foi atingido, que o presidente está muito bem para tomar as decisões que precisa tomar. Bem, nós estamos aí na iminência de ver coisas acontecerem. Eu quero falar agora da análise política. Quando eu abro o noticiário, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, desesperado, criticando, malhando e falando mal do presidente. Outros políticos também. O ministro Dias Toffoli virou legislador. Sim, foi ele que escreveu uma lei, um projeto de lei, 1179/2020. Projeto de lei 1179/2020 foi escrito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Em resumo, ele queria proibir até 31 de dezembro, depois foi reduzido para 30 de outubro, a reunião
as assembleias e em outras coisas que são inseridas também, como prorrogar certas dívidas, prorrogar prazos prescricionais aí na justiça, coisa desse tipo. Mas o objetivo principal era proibir reuniões e assembleias das pessoas jurídicas mencionadas no artigo 44 lá do Código Civil. Quais são? Associações, condomínios, fundações e igrejas. Claro que retirou os partidos políticos. Todas as igrejas ficariam, por esse projeto, proibidas de fazer assembleias e reuniões gerais. Bem, ele se referia a assembleias gerais convocadas, mas como o texto era ambíguo, poderia ser entendido como qualquer culto de igreja. A situação despertou os parlamentares evangélicos. Isso começou pelo Senado. O presidente Dias Toffoli rascunhou, fez esse projeto, mandou para o Senado. O senador Anastasia, do PSDB, e a senadora Simone Tebet endossaram esse projeto de lei. Eles são do PSDB, o partido mais afinado com o espírito do anticristo, ou globalismo. Pois é, o projeto foi votado. E hoje, quem manda no Brasil não é o presidente. O Congresso se reúne online e está de uma tal maneira que de manhã um deputado ou senador dá uma sugestão, aquilo é votado de tarde, no dia seguinte já vai para outra casa e é aprovado, e o presidente tem que obedecer. Dali a 3 dias eles já estão cobrando do presidente obediência daquilo ali. Quem manda hoje no país não é o presidente, mas é o Congresso. E junto o Supremo Tribunal Federal está até legislando. Pois bem, esse projeto que teria, por iniciativa do Supremo Tribunal Federal, claro, todo o apoio jurídico para isto, seria aprovado pelo Senado, como foi. Porém, um senador, Carlos Viana, atribuiu a si, eu nem sei de que partido ele é, pelo jeito é evangélico, é senador por Minas Gerais, e ele disse que foi pessoalmente conversar com o senador Anastasia e com a senadora Simone Tebet, do Mato Grosso. E ele disse que os convenceu a retirar o artigo, o item 4 do artigo 44, que incluía as igrejas nisso também. Bem, se foi assim como ele disse ou não, os bastidores do Senado a gente não conhece, mas o fato é que foi aprovado na sexta-feira, dia 3, esse projeto no Senado, em princípio retirando as igrejas dessa proibição, mas foi para a Câmara. O projeto ainda pode ser modificado na Câmara. Tudo indica que não deve ser modificado, mas ainda existe a possibilidade de ser modificado na Câmara. É o motivo pelo qual devemos orar. Do jeito que as coisas estão hoje, azeitados via online, hoje um deputado fica em casa através do seu celular, acompanhando o que acontece lá em Brasília e votando, e hoje o Congresso está totalmente azeitado e pode votar quase qualquer coisa assim no mesmo dia, digamos. A situação está totalmente online. E o presidente, todo amarrado, não tem nem mais liberdade de medidas provisórias, que foram limitadas pelo Congresso a 16 dias. Hoje as coisas estão assim. E se um presidente emite uma medida provisória, só vai ter validade no máximo por 16 dias até o Congresso votar. Quem resolve e decide é o Congresso, que na esmagadora maioria está contra o presidente. Então o presidente hoje manda nada, tem que obedecer ao Congresso. E no meu entender chegou ao limite para ele
ou ele renuncia, ou ele aceita o impeachment, vira uma rainha da Inglaterra, ou ele vai tentar alguma coisa de outra maneira. Mas isto não é só um espírito, digamos assim, que atua no Brasil. Isso é geral. Nos Estados Unidos, o prefeito de Nova York, chamado William de Blasio, ele é democrata e, enfim, um sujeito que gosta dos holofotes, de aparecer e se opõe totalmente ao presidente Donald Trump. Ele ameaçou fechar permanentemente as igrejas. Acabar. Ele disse, se as igrejas não colaborarem, ele quer fechar permanentemente as igrejas. Claro que foi criticado terrivelmente pelos pastores nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos também, lá na Flórida, em Hillsborough, um pastor chamado Rodney Howard Browne, ele foi preso por violar essa ordem que vige no estado da Flórida. Um pastor foi preso porque transgrediu a ordem e continuou a realizar reuniões. Para você ver que os Estados Unidos estão divididos, a força desse espírito globalista, que eu chamo espírito do anticristo, está muito forte nos Estados Unidos também. Já no Brasil, eles não desistiram e o objetivo fica declarado. O que eles querem é fechar as igrejas. E os cristãos vão obedecer ou vão praticar a desobediência civil? Como é que vai ficar essa situação? Claro que tudo depende de interpretações. Lá em Santa Catarina, a polícia militar foi enviada para uma casa onde se realizava um culto com 5 pessoas da mesma família. Em Poços de Caldas, um padre, parece que é bispo, realizando uma missa online, tinha ali para ajudá-lo. Ao todo, 5 pessoas com ele estavam ali, pois não foram lá, interromperam, por ordem lá, sei lá, do prefeito, interromperam em Poços de Caldas. O padre ficou muito bravo com aquilo ali. Quer dizer que é proibido hoje rezar no Brasil? Bem, agora vem esse projeto do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. A intenção é indisfarçável. Existe muita gente querendo fechar as igrejas e proibir os crentes de se reunirem. Esse espírito está, assim, se ampliando no Brasil. Só para você ter uma ideia de como estão as coisas, e a gente precisa saber, para saber como vai se posicionar como cristão.